Olá pessoal, tudo bem com vocês? Né? No vídeo de hoje da disciplina de Mecânica dos Solos, a gente vai começar a conversar, né, um pouco sobre a disciplina, dar aquela introdução básica e alguns conceitos que a gente precisa saber, né? E aí eu sempre gosto de começar com essas definições e falando um pouco sobre a origem e formação dos solos, claro, de forma bem breve. Então vamos lá. Bom, pessoal, por que a gente estuda a mecânica dos solos, né? Todas as obras, né, de engenharia, elas assentam, né, são assentadas sobre um terreno. Esse terreno ele precisa resistir ao peso da estrutura, né, que está assentada sobre ele, né, sem que haja deformações acentuadas, né, ou até mesmo ruptura. Então, por isso que a gente vai estudar a mecânica dos solos. A gente quer estudar o comportamento desse solo, né, em relação às tensões aplicadas sobre ele ou ainda aliviadas, que é o que está dizendo aí, né, que é o que estuda a mecânica dos solos, é justamente esse comportamento do solo diante dessas tensões, certo? Então, aqui em mecânica dos solos, a gente vai estudar as diversas características desses solos, né, para que eles possam resistir a esses esforços e também para que a gente possa caracterizar esses solos, né, desde aquela análise granulométrica, né, que a gente vai ver em relação, que é a classificação em relação ao tamanho das partículas, até aquelas características de plasticidade, né, compacidade, a gente vai sempre falar mais à frente de compactação, como é que o solo se comporta, né, diante da compactação. E aí, com isso, né, com essa caracterização do solo, a gente pode obter dados para que a gente possa saber se aquele solo é adequado, né, para utilizar no tipo de estrutura que eu estou pretendendo. E aí a gente pensar em soluções viáveis para, como é que se diz? A gente poder adaptar nossas soluções construtivas a cada tipo de solo, né, ao solo que a gente tem lá na nossa obra, tá? Então, aí como eu já falei, né, a mecânica dos solos, ela estuda o comportamento dos solos quando eles são expostos a tensões, né? E aí, tanto no caso de tensões aplicadas, como a gente está vendo aqui, que é o caso das fundações, né? As fundações, elas são as estruturas responsáveis por transmitir toda a carga proveniente da estrutura para o solo. Então, nesse caso, as tensões são aplicadas diretamente no solo. Mas também a gente precisa estudar, né, o comportamento desse solo no caso das tensões que são aliviadas, ou seja, o terreno está lá em uma conformação normal e aí a gente retira esse solo, tá? A gente retira um peso que estava ali sobre aquela camada de solo, sobre aquele perfil de solo. Quando a gente faz isso, a gente está aliviando as tensões, a gente está reduzindo o peso e aí tem que ver como é que esse solo se comporta. Será que esse solo desmorona? Será que depende do ângulo que eu corte esse solo, né? E aí a gente está vendo até essa figura aqui ao lado, né, que dá a ideia, né, dessas tensões aliviadas, como no caso de uma escavação, para você construir, por exemplo, um pavimento subterrâneo, uma garagem subterrânea, para você escavar para construir uma piscina, certo? E etc. Essas são as situações de tensões que são aliviadas. Então, esse é outro motivo da gente estudar mecânica dos solos. E também, como eu já falei, para a gente conhecer o solo, né, fazer a caracterização física daquele solo e ver o comportamento dele diante de algumas situações. Vou passar aqui para o próximo. Bom, e aí, qual é a origem desse solo, né? Pessoal, o solo ele se forma a partir da degradação da rocha. Então, existia lá uma rocha matriz e foi se degradando ao longo de vários e vários anos, dando origem ao solo, né? Aos vários tipos de solo que a gente vê hoje. Essa degradação da rocha, ela ocorre devido ao intemperismo. Esse intemperismo, como a gente já viu lá anteriormente, né? Até em outras disciplinas, né? Em biologia, em geografia, a gente viu que esse intemperismo, ele ocorre de duas maneiras, né? Ele pode ser um intemperismo químico, que é quando há a ação da umidade, a dissolução a partir de reação dos minerais com alguma substância que caiu ali na rocha, enfraquecendo a rocha matriz e causando a desagregação. Ou seja, se dá mais pelo contato, né, das rochas com substâncias provenientes até da natureza, e aí essas substâncias provocam reações químicas que acabam mudando a composição da rocha e enfraquecendo ela, ocasionando na desagregação, certo?
E a gente também tem essa desagregação devido ao intemperismo físico. E aí, como o nome já diz, né, esse intemperismo, ele tem como agente, né, os agentes físicos, né, que fazem com que ocorra essa quebra ou fratura da rocha. Aí, exemplo desses agentes físicos, a gente tem a própria ação do homem, né, que é um tipo de intemperismo físico, né, proposital, e a gente tem a dilatação sofrida pela variação de temperatura, por exemplo, que também pode ocasionar na fragmentação da rocha. Dentro disso, pessoal, a gente vai ter dois tipos de solos, né, formados a partir dessa desagregação. O solo residual e o solo transportado. O solo residual é aquele solo que é obtido como produto final da rocha intemperizada. Ou seja, neste solo vai ocorrer um intemperismo de forma gradual e ele vai apresentar características da rocha-mãe. Ele vai sofrer intemperismo e permanecer ali no seu local de origem, se degradando ao longo dos anos, né? E aí, eu trouxe até essa figura para mostrar para vocês, né? Aqui a gente tem a rocha-sã, que é a rocha-mãe, e aí sofreu intemperismo ao longo do tempo, aí se desagregou um pouco, dá origem à rocha alterada. Depois a gente tem outra camada que continuou lá naquele intemperismo, que dá origem ao solo com alteração de rocha, e finalmente ao solo, aquela camada de solo residual. Então a gente percebe que o solo residual ele tem características ainda da rocha matriz, porque ele se formou ali naquele local e foi modificando suas características ao longo do tempo, devido justamente ao intemperismo que ele sofreu. Então aí algumas observações, né? No solo residual, a velocidade do intemperismo é maior do que a velocidade do transporte, mas à frente a gente vai falar justamente sobre isso. Por quê? O solo transportado, ele é um solo residual que foi transportado. Então, quando o solo é puramente residual, quer dizer que a velocidade desse intemperismo que ocorreu para que houvesse degradação da rocha para a formação desse solo, ela foi maior do que a velocidade do agente transportador, certo? Por isso que o solo é classificado como residual. Outra coisa bastante interessante a respeito do solo residual é que a gente consegue saber algumas características sobre ele, né? Porque esses solos, eles têm um crescimento linear da resistência. Isso é óbvio, quando a gente vai aumentando a profundidade, a gente vai encontrar nesse solo cada vez mais fragmentos da rocha matriz, mais similaridades com a rocha matriz. Então, ao longo das camadas desse solo, ele vai ficando mais resistente, né? Ele tem um perfil que a gente vai poder visualizar aqui, com o acréscimo da profundidade e também acréscimo da resistência. Outra característica desse tipo de solo é que, ao longo das camadas, a gente vai notar uma redução da permeabilidade do solo. Ou seja, o que seria a permeabilidade, né? Essa permeabilidade seria a capacidade de passar fluido, né, pelos vazios desse solo. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, a gente tem lá o solo residual. Quando a gente vai descendo, esse solo vai ficando menos permeável, né? A capacidade de passagem desse fluxo, né, de água no solo, ela vai se tornando menor ao longo das camadas, até chegar na rocha, né, que é impermeável, né, caso ela não tenha fratura. Então, a gente vai notar essas características, né, que são intrínsecas do solo residual. E aí os solos transportados, como eu falei já para vocês, é o solo residual que sofreu uma ação transportadora de agentes geológicos. Que agentes são esses? Que sofreu transporte através do mar, do rio que carregou partículas desse solo, do vento, da gravidade. E aí esses solos têm como característica que eles possuem uma grande quantidade de matéria orgânica. E como eles foram transportados, diferentemente do solo residual, ele não apresentou ligação com a rocha original, com a rocha matriz. Então, diferentemente do solo residual, a gente não vai conseguir observar esse aumento da resistência ao longo das camadas, porque vai ser um solo bastante heterogêneo, certo? Então, ele vai diferir principalmente nessas características. A gente nem vai poder falar nada sobre a resistência dele, né? A não ser que a gente de fato faça uma sondagem, né? A gente não vai poder nem estimar e também não vai poder dizer nada a respeito da permeabilidade, né? Realmente tem que ser feito, perdão, teria que ser feita uma sondagem para que a gente descobrisse as características desse solo quando ele é um solo transportado, certo?
Outra coisa é que esses solos transportados, eles vão carregar o nome do agente transportador. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? Quando o agente transportador é a gravidade, a gente vai chamar esse solo transportado de solo coluvional, né? Quando é a ação do vento, de solo eólico, tá? Basicamente isso, pessoal. Essa aula é bem rapidinha, só mesmo para comentar com vocês, né? Dar essa introdução à disciplina. Espero que vocês tenham gostado e espero que ajude vocês aí nessa caminhada estudando mecânica dos solos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!